Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. Meus irmãos, ainda estamos na matéria de método para o estudo bíblico. E aprendemos já na nossa primeira aula que você precisa ir para a Bíblia com a mente aberta, para poder você entender o que o Espírito de Deus vai falar através da leitura. Na segunda aula, a gente pode fazer um estudo analítico do capítulo. E a nossa passagem bíblica está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 14. Lá nós analisamos sobre as bênçãos de Deus. Aí lá você pode ver a bênção de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então, o estudo passado foi estudo analítico do capítulo, que entendemos sobre as bênçãos de Deus. Mas hoje vamos estudar o versículo para você aprender a ler de forma correta. O nosso versículo hoje, ele se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 1. Bom, antes de adentrarmos nesse assunto, nesse capítulo, eu vou fazer aqui algumas explicações, já há algumas explicações. Quando você for ler a Bíblia, você vai precisar fazer o quê? Primeiro, anotar. Você vai pegar nota, anotar uma aplicação. É possível para cada versículo que você vai estudar. Você tem que notar. Você vai notar para você ler e depois reler, se for preciso umas 4 vezes, você vai precisar ler para entender. Segundo, você vai entender que esse método que estou falando para você agora, estudo analítico por versículo, esse método, ele tem 5 etapas. E essas 5 etapas que esse método tem, você vai ver aqui. Paráfrase pessoal. Segundo, pergunta e respostas. Terceiro, referências cruzadas. Quarto, descobertas. Quinta, aplicação pessoal. Então, aqui são as etapas que você vai fazer para esse versículo. Por quê? Porque no versículo você vai ver, você vai encontrar coisas, vai descobrir coisas. Por isso que eu pedi para você notar. É muito importante você notar. Porque quando você nota, você vai fazer agora esse estudo dividindo as etapas, para poder você entender o versículo que você leu. Mais outra parte que eu separei aqui. Você vai reescrever o versículo. Quantas vezes for preciso. Escreveu, precisa corrigir, escreve de novo. Escreve de novo. Então, quantas vezes for possível, você pode escrever os versículos, repetir. Vai reescrevendo. Isso vai ajudar para o seu entendimento. Segundo, você precisa relacionar. Relacione algumas perguntas sobre o versículo. Tipo, lê o versículo, você faz algumas perguntas. Por que desse versículo? O que ele quer dizer? Então, isso é muito interessante você fazer no seu estudo. Terceiro, usamos as referências cruzadas da Bíblia. Porque essas referências cruzadas que você vai usar, vai lhe ajudar no entendimento. Quarto, agora é a hora de anotar as descobertas. Por quê? Porque nesse versículo, é nele que você vai descobrir muita coisa. E aí você precisa anotar o que você vai descobrir nesse versículo. E na última etapa, escrever uma breve aplicação. Chegou nessa última etapa que eu te falei aqui. A última é a aplicação pessoal. Você vai escrever. E isso tudo vai ajudar a sua mente a fixar aquele versículo que você está estudando. Bom, agora precisamos entender o que é que esse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, vai falar. A gente vê que Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança,
1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Esse aqui é a referência, é o exemplo que eu estou dando de um estudo. Esse exemplo, primeiro a gente vai ver a paráfrase pessoal. Paulo, ele é enviado como representante de Cristo, na ordem de Deus, que nos salvou, e de Jesus, que é a nossa esperança. Então aqui você já entendeu essa ordem. Segundo, outro exemplo, pergunta. Você vai perguntar esse capítulo aqui. O que você vai perguntar para ele, para você entender? Você vai perguntar para esse versículo que você acabou de ler. O que significa o nome Paulo? Então, você viu lá o nome Paulo? No versículo, você vai perguntar o que significa o nome Paulo. Aí você vai ver a resposta, porque a Bíblia ela pede para você analisar e fazer as perguntas, porque ela tem a resposta. Então a resposta do que significa o nome Paulo, o significado é pequeno. Então, o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Aí nesse versículo, você analisando, você vai descobrir duas coisas nesse versículo que estamos analisando. Primeiro, você vai perguntar o que significa o nome Paulo. Aí você vai descobrir que o nome Paulo significa pequeno. Segundo, você vai perguntar para o texto o que significa apóstolo. Aí a resposta é que o termo grego de apóstolo significa enviado. Então, a gente já descobriu duas coisas no versículo de hoje. Esse aqui é o método de estudo analítico por versículo. Então, você já entendeu aqui que a Bíblia sozinha, ela se explica. Agora, palavras cruzadas, as referências cruzadas que você vai encontrar. Você vai encontrar apóstolo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Também você vai encontrar apóstolo em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Você ainda vai encontrar sobre apóstolo Efésios capítulo 1, versículo 1. Agora sobre Jesus, você vai encontrar em Romanos capítulo 15, versículo 19. Você está entendendo, irmão, como é um estudo analítico por versículo? Você precisa descobrir tudo isso nele. O que é que o versículo está dizendo? Se apareceu o nome de alguém, quem era essa pessoa? Aí você vai estudar para saber quem é essa pessoa. Isso é o estudo analítico por versículo. E aí quando a gente vê o nome apóstolo, eu dei para vocês 3 referências. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 1. E sobre Jesus, que aparece no versículo que acabamos de ler, você vai encontrar em Romanos, capítulo 15, versículo 19. Louvado seja Deus. Estamos estudando o método para o estudo bíblico. E aqui eu vou deixar mais outra etapa que separei aqui para poder nós entendermos melhor sobre esse assunto. O primeiro ponto é o quê? O método analítico por versículo. O exemplo de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Primeiro você vai ver essa descoberta. É Deus quem nos chama para o ministério. Isso aqui é uma descoberta que você encontrou nesse versículo. Foi Deus que chamou Paulo. Então você descobriu no versículo que é Deus que chama para o ministério. Agora você vai ver 5 etapas. Primeira etapa, escrever a palavra, que eu já tinha falado aqui. Escrever uma paráfrase pessoal. Segundo, fazer uma lista de perguntas e respostas e observações. Terceiro, encontrar referências cruzadas para cada versículo. Quarto, anotar as descobertas que você viu no versículo, de cada versículo. Quinto, escrever uma breve aplicação pessoal para cada versículo. Cada versículo que você lê, você coloca ali, faz ali uma aplicação pessoal. Isso vai te ajudar muito no estudo. Agora eu deixei outro exemplo, ainda em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Essa paráfrase pessoal. Paulo enviado como representante de Cristo, por ordem de Deus, que nos salvou, e de Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Tudo isso você encontrou nesse capítulo.
Veja só, foi só um capítulozinho que a gente leu e um versículozinho pequeno. E você conseguiu descobrir tudo isso. Outro exemplo, ainda em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Perguntas e respostas. Você já viu que a gente descobriu muita coisa nesse versículo. O que significa o nome Paulo, você já viu. Você já viu também aqui o que significa o nome apóstolo, você também já viu, eu já te dei as referências. Agora, irmãos, o que é interessante ainda nesse estudo é que você só consegue ver tudo isso no versículo quando você vai para a Bíblia, como a gente já falou, com a mente aberta e preparado para ouvir e entender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Louvado seja Deus. Estamos terminando aqui mais uma aula dessa matéria que muito tem nos ajudado. Se você gostou e quer continuar aprendendo, você precisa entrar em contato para a gente fazer um estudo profundo, pois esse estudo é o básico em teologia. O que a gente faz? Abre a janela para o conhecimento. Aqui você está vendo os métodos para o estudo, mas se você quiser se aprofundar mais em cada método, aí a gente pode conversar. Bom, meus irmãos, a gente fica por aqui. E a aula que vem, a aula de número 4 e o encerramento dessa matéria de estudo bíblico, método para estudo bíblico. Na aula que vem, vamos estudar. Vê que a segunda aula, a gente fez um estudo analítico por capítulo. Na terceira aula, que é essa de hoje, estamos fazendo um estudo analítico por versículo. E a aula que vem, a gente vai fazer um estudo analítico, mas dessa vez o método é histórico e cultural. Então, aguardo você na aula de número